Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Boa noite, Clésio, Adriano. Boa noite, Cris. Boa noite, Juliano. E aí, meu filho? Você veio para essa aula, não foi, Juliano? Beleza, Paulinha, sempre presente. Dani, produção aí, minha esposa aí, sempre presente. Claro, tem que estar aqui do lado. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aí. Convidando aquela pessoa que você acha que gostaria de assistir essa live. Hoje é um bate-papo reflexivo sobre essa questão de falar em público. É a segunda vez que eu estou trazendo esse assunto. É um dos assuntos mais solicitados aqui na live Aula Extra, porque falar desse assunto gera uma inquietação dentro de muitas pessoas quando o assunto é falar em público. Luciana, minha amiga, tá aí presente, forte abraço. Eric Barcelos, meu convidado especial, vamos chamar ele aqui. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, não? Ok. Vou trocar o fone aqui. Vou trocar o fone aqui, um momento. Agora estou ouvindo bem, tá tranquilo. Vamos lá. Trocar o Vou fone. fazer uma live aqui com o amigo professor Marcos Suel. Diga, meu amigo. Prazer enorme ter você aqui no nosso projeto Lives Aula Extra aqui com o professor Maxwell. Desde o início dessa situação toda aí de pandemia, venho realizando essas lives uma vez por semana e chamei de Live Aula Extra, porque a gente que é professor e gosta do contato com os alunos, com o público, ficou meio agoniado quando tudo isso aconteceu. E as lives veio nos salvar, né? Para que a gente possa ter sentir esse gostinho de refletir sobre diversos assuntos. E aqui, professor, o recorte ele é sempre profissional, ele é sempre voltado a ajudar as pessoas que estão aí na nossa audiência a entender determinadas ferramentas e como essas ferramentas podem utilizar no dia a dia da sua atividade profissional e lapidação de competências, prospecção de carreira, perspectiva de carreiras, e um prazer enorme estar com você aqui. Essa já é a 14ª edição, começou a sexta-feira, agora aos sábados, 1 hora de reflexão objetiva direta, sem gourmetização, por isso que eu nem liguei para você para fazer aquele ensaio de o que é que nós vamos falar na live. Vamos tocar o barco aqui e o bate-papo bem leve, bem tranquilo. E quando fala, esse é o assunto que já está vindo na live Aula Extra a terceira vez. Uma primeira vez nós falamos sobre storytelling com um amigo, parceiro, palestrante. Da outra eu falei sobre aspectos gerais de falar em público e convidei você porque o pessoal pede mesmo para a gente falar sobre esse assunto e eu pensei logo no mestre, né? No mestre que eu tive a honra de fazer um curso de capacitação em coaching oratória com o Instituto Upgrade Coaching, no qual você foi o facilitador de maneira brilhante, fantástica. Penso que eu pudesse lapidar mais ainda essa ferramenta tão importante que é a capacidade e a desenvoltura em falar em público, né? E aí, por que nós estamos trazendo isso? Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público, professor Eric? Um abraço a todos que entraram aí. Tem pessoas que desde a primeira edição ficam presentes na nossa live e é uma maravilha. Todo sábado às 8 horas. Hoje, dia 8/8, às 8 horas, 8 minutos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado. Você quer que eu já responda alguma questão ou Se me apresente, apresento? se apresente. Tem gente aí que te segue, tem gente que me segue. Fale de você aí. Tá bom. Então, professor Maxwell, em primeiro lugar, te agradecer aí o convite, né, de você ter lembrado de mim, ter me convidado para fazer essa live. Eu admiro muito o teu trabalho também. Nós dividimos o palco, acho que no evento, não sei se era um novo ciclo de consciência, onde você Isso. fez uma palestra brilhante também. Então, assim, é um prazer muito grande estar com você novamente juntos aqui. Agora, não num palco presencial, mas num palco online aqui nessa live, né?
Bom, falando um pouquinho de mim, para quem não me conhece, para a sua audiência aí que provavelmente não me conhece, né? Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que estão entrando aqui que me conhecem, né? Tem a Franciele, tem algumas pessoas que eu conheço. Da Daniela, minha esposa, que é sua fã. Ah, que bom, que bom. Então, eu sou natural de Belo Horizonte, né? Nasci em Belo Horizonte, estou morando hoje aqui em Salvador. Me apaixonei pela Bahia, me apaixonei pelo povo baiano e hoje eu falo que eu sou baianeiro. Ou seja, não dá para negar minhas origens mineiras, que eu gosto muito, mas tenho buscado assimilar também a cultura baiana. E em Belo Horizonte eu nasci numa família, eu sou o mais velho, nasci numa família muito simples e um pouco talvez pela simplicidade da família, eu não tive muitas possibilidades. Então, não fazia viagens, não participava de festas, não ia a eventos. E também com uma criação um pouco, vamos falar assim, naquela época, né, um pouco mais rigorosa, no sentido de não pode isso, não pode aquilo, não permitia a gente fazer muitas coisas. Eu acabei me encontrando na juventude, que é quando nós começamos a aflorar, né, a nossa natureza, o nosso ser. Eu acabei me encontrando como uma pessoa muito tímida, muito acanhada, com, acho que eu poderia dizer, com alguns complexos. Né? Hoje a gente usa o termo de bullying aí. Por ser de uma família simples, às vezes a gente se comparava muito com. É natural isso, né? Na verdade, não é natural, mas as pessoas fazem e fica natural essa comparação do um com o outro com relação a possibilidades financeiras, a possibilidades de vida. Então, eu me sentia assim, muito tímido na minha adolescência. Né? Isso teve um lado bom, porque a introspecção me levou muito à leitura e à busca do conhecimento. Então, eu tinha uma sede incessante por conhecer, por aprender. Então, eu tinha muitos momentos onde eu estava lendo, onde eu estava estudando e também refletindo, porque a solidão convida a gente a ficar pensando sobre as coisas. Eu lembro que o meu pai, amanhã é Dia dos Pais, meu pai é falecido, mas assim, está no meu coração. Me lembro que meu pai lia muito revistas de psicologia, tinha, não lembro o nome, Psicologia Atual, Viver Psicologia, tinha umas revistas assim, revistas que ele comprava. Eu comecei na minha adolescência a ler muito esse material e isso aí era, vamos falar assim, material de minha reflexão também. Depois comecei a trabalhar muito cedo por uma questão de necessidade mesmo, mas assim, tinha muita inibição, muita dificuldade no relacionamento interpessoal, na comunicação com outras pessoas. Porém, como eu já estava no mercado trabalhando, ainda que com parcos recursos, eu busquei a ajuda de um profissional para mim lidar com a minha timidez, lidar com... Era uma timidez muito grande, não era uma timidez comum, né? Era uma timidez que me travava realmente. É bom Eu não você falar conseguia... isso porque é bom você fazer essa contextualização mesmo, porque tem gente que acha que a gente que trabalha com isso, trabalha com oratória, tem isso Já como nasceu ferramenta, assim, né? já nasceu assim, né? Já nasceu assim. É bom Então, eu era contextualizar. muito travado. Eu não conseguia ir numa festa, eu não conseguia chegar numa menina que eu estava interessado. Por conta da educação, acho que a origem da família, a forma que eu fui educado, também tudo isso influenciou. Porém, eu entendia já na juventude que isso era uma coisa que eu tinha que vencer. Né? Como eu falei, com meus parcos recursos, eu comecei a buscar a ajuda de um profissional. Mas o que de verdade mudou a minha vida foi começar a estudar filosofia na Nova Acrópole, em Belo Horizonte, isso no ano de 1993. Então, em 1993, eu comecei a estudar filosofia e lá na Nova Acrópole dá-se um enfoque até hoje, né, de que a filosofia tem que ser colocada em prática, assim como os filósofos da maneira clássica faziam. E aí eu comecei a buscar colocar aquilo que eu Pensar e aprendia, colocar para fora. colocar para fora, colocar em prática. Então, a filosofia começou a trazer muitas respostas para mim, não só a psicologia, que é o que eu já conhecia antes, mas a filosofia também. E, além das respostas, eu comecei a colocar em prática na minha vida o que eu estava aprendendo. E
colocação em prática desses conceitos que eu aprendia com a filosofia foi produzindo mudanças positivas na minha vida. E as pessoas que estavam ao meu redor, elas começaram a reparar isso, né? E perceber que eu estava tendo uma série de mudanças muito positivas, como postura, como a capacidade de falar, a capacidade de ter atitude, né? E resultados concretos também. E aí as pessoas falam, o que você está fazendo? Você está mudando. A gente está percebendo uma mudança em você. E você está mudando para melhor e está mudando muito rápido. Aí eu comecei a falar o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, o que eu estava desenvolvendo. E aí, quando eu comecei a falar dessas coisas que eu estava fazendo, eu saí da posição antiga, que era, na maior parte do tempo, ouvinte, naquele ciclo de relacionamento que eu tinha. Amigos de adolescência, do bairro, né? Que a gente cresce jogando bola na rua, amigos de escola, colegas de trabalho. Você começou a ter uma atitude de se explorar, né? De se experimentar. É o que bloqueia muitas pessoas nesse processo da dificuldade de falar em público, né? É o não se experimentar. E aí eu comecei a falar para esse círculo pequeno que me cercava, né, de amigos, e eu percebi que eu estava saindo da condição muito de ouvinte para ficar um falante. E eu comecei a gostar disso. E eu percebi que eu estava ajudando algumas pessoas também, compartilhando as minhas experiências, compartilhando o que eu estava aprendendo, o que eu estava desenvolvendo. E aí, num determinado momento, eu parei para pensar e falei, peraí, isso não pode ficar restrito só a essas pessoas que são do meu círculo de relacionamento. Eu deveria levar isso para outras pessoas. Porém, ainda assim, eu era muito travado, muito inibido, muito tímido, né? Tinha muita dificuldade. Eu não conseguiria falar, dar uma aula, dar uma palestra, nem nada. Mas essa vontade de compartilhar o que eu estava aprendendo, o que eu estava desenvolvendo, surgiu a vontade de ser professor. Foi aonde eu fui fazer um curso de oratória. E aí eu fiz esse curso de oratória e falei, bom, eu tenho que aproveitar tudo que eu aprendi nesse treinamento e aplicar em todos os ambientes que eu participo. E eu aproveitei muito o meu ambiente profissional, era bancário. Então, eu comecei a participar mais ativamente das reuniões, não só como ouvinte, mas também dando opiniões, fazendo inserções, né, dando minhas contribuições. Então, eu comecei a ter uma atitude mais positiva, vamos falar assim, nas reuniões no banco, treinamentos. Então, todo lugar que eu tinha oportunidade de falar, eu comecei a falar. Que massa. Até mesmo numa festa, assim, eu sentia a vontade de falar alguma coisa, sentia aquela inibição, sentia uma resistência, né, que me impedia de falar. Não, mas eu vou falar. E eu comecei a falar. Aí, depois de um certo tempo, as pessoas começaram a me dar feedback de que o que eu falei foi legal, que eu falei com o coração, que eu falei bonito. E aí eu comecei a reconhecer que eu tinha valores na minha comunicação e aí fui me aventurando cada vez mais. Aí me aventurei a dar palestras, depois ser professor. E aí chegou o momento onde eu acabei me tornando um professor de oratória. Isso no ano de 1998, 99. 98 eu comecei a dar o treinamento de oratória. Então aí tô aqui. Que massa! Isso é uma missão minha, né? Foi uma dificuldade, uma grande barreira, um grande obstáculo que eu tive na minha vida. E eu sei que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Aí eu comecei a falar. Hoje eu faço isso profissionalmente, mas também por causa dessa história, porque eu sinto no dever de ajudar outras pessoas que têm a mesma dificuldade. Que massa, Eric. Foi ótimo essa sua contextualização aí, falando da sua trajetória, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão se conectando com ela. Algumas ainda presas dentro de si, né? Naquela concepção de que você teve a iniciativa de colocar para fora, se explorar. Aqui eu tive também, porque eu era um rapaz muito tímido, cheio de dificuldades, bloqueios, eu tive que me experimentar. E é como você disse, quando a gente começa a colocar isso em prática, tem muitas pessoas aí que estão assistindo a nossa live,
eu tenho certeza que podem pensar assim, eu tenho medo de falar em público. Essa é a palavra que você sabe, você é coach nessa área, eu sou professor na pós-graduação de oratória, comunicação e expressão, nós fazemos palestras, e todas as vezes as pessoas olham para a gente como se a gente tivesse, quem tem essa capacidade, um superpoder. E aquele que não tem, ela tem um medo. Então, o que é que você deixaria de conselho aqui, alguma técnica, alguma reflexão, para que as pessoas partam para a briga, que se experimentem, coloquem em prática, né? E quebrem ou ressignifiquem essa conduta do medo que leva ao bloqueio. O que é que você poderia compartilhar com a gente aí? Então, a primeira coisa é que eu vejo é o seguinte, muitas vezes a pessoa que tem essa dificuldade, assim como eu tive, nós costumamos pensar que isso é um problema nosso. E é lógico, é um problema individual nosso. E que a gente tem que correr atrás para resolver. Como eu busquei a ajuda de um profissional, do psicólogo inicialmente, depois de um curso de oratória, mas o que mudou mesmo foi a filosofia, né? Que me levou a querer, a compartilhar o que eu aprendi, o que eu estava fazendo, aprendendo com a filosofia, compartilhar. Então, Quando você fala de filosofia, quando você fala de filosofia, Eric, a leitura, o acesso à informação, ao conhecimento, né? Aquela questão, o acesso a questões que te levam à reflexão. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não gosto muito de filosofia. Você indicaria tudo que é interessante relacionado a ir atrás de informação, que te faça refletir e que explore isso e coloque isso para fora? A gente podia fazer esse mesmo paralelo? Então, a visão que eu tenho de filosofia, que eu aprendi, inclusive, na Nova Própria, mostra o seguinte, que filósofo, todo ser humano é filósofo. Tem pessoas que têm um certificado, né, um diploma de bacharel em filosofia, mas não são filósofos. O filósofo é aquela pessoa que está constantemente buscando a sabedoria. Essa vamos falar assim, é algo próprio da natureza do ser humano. Então, o que é ser filósofo? É buscar o conhecimento que te falta. A Massa. palavra filo significa buscador. Zoofia significa sabedoria. Então, aquele que busca a sabedoria, aquele que busca o saber, ele está tendo uma atitude filosófica. Então, ele é um filósofo. Né? Mas, voltando à sua pergunta, qual que é a dica que eu dou para a pessoa, para ela vencer essa dificuldade? Eu vou basear na minha experiência. Eu acho muito importante a pessoa encontrar algo que ela tenha de valor para entregar às pessoas, algo que ela sinta que ela possa compartilhar com as pessoas. E aí, eu tenho certeza que todo ser humano tem algo único que pode e que deve compartilhar com os outros. Porque se cada um de nós é um ser único, cada um de nós tem uma experiência diferente, cada um de nós tem virtudes diferentes, cada um de nós tem vamos falar assim, uma visão diferente do mundo, nós não podemos ser egoístas a ponto de manter o que a gente conhece, o que a gente gosta, o que a gente sabe, né? Manter o nosso ponto de vista só conosco. Nós devemos compartilhar isso com os outros. Porque uma vez que eu compartilho meus pontos de vista, você compartilha o seu ponto de vista sobre alguma coisa, nós enriquecemos a nossa visão dessa coisa. Então, todo ser humano, ele, com relação a tudo, ele tem uma visão, mas tem algo que, com certeza, ele tem uma inclinação maior para compartilhar, uma espécie Se sente de mais à paixão. vontade. Se sente mais à vontade. Se sente mais à vontade. Então, se você tem algo que você sente uma verdadeira paixão, que você vê muito valor, isso deve ser compartilhado com as pessoas. Então, o primeiro passo, talvez seja descobrir isso. O que é que eu venho falar para o mundo? O que é que eu venho trazer para o mundo? Porque cada pessoa vem trazer uma coisa única para o mundo. E vem complementar as visões e o que cada outra pessoa vem trazer. Num conceito que a gente tem ali, por exemplo, se você vê a Távola Redonda, né, lá dos Cavaleiros do Rei Arthur, cada um aportava com uma virtude. E a Távola Redonda, aquela mesa redonda, ela era enriquecida com as virtudes de todos. Ou seja, todos nós temos valores, todos nós temos alguma coisa que é muito cara para a gente, tem muito valor para a gente,
e a gente tem que trazer isso para o mundo. Ou seja, eu acredito que todos nós viemos ao mundo com uma mensagem para dar. Se conectar com essa mensagem nos obriga, nos leva a ter a consciência que é o nosso dever expressar isso para o mundo. Porque se a gente passa uma vida inteira e a gente não aporta isso ao mundo, eu acho que a gente deixa o mundo mais pobre. E a gente não pode fazer isso. Então, a primeira questão é pensar que o problema que cada um possa ter de inibição, de dificuldade, de timidez de falar em público, isso não é algo pessoal. É algo que, sim, é pessoal porque é seu, mas é algo que afeta a maioria das pessoas. Tá? Então, existem pesquisas que mostram isso. O Sunday Times mostrou que o maior medo das pessoas não é o medo de morrer, não é o medo de perder o emprego, não é o medo de perder uma companhia, uma pessoa que te acompanha, né? Na maioria das vezes, o maior medo das pessoas é o medo de se expressar em público, de falar em público. Então, perceba que isso não é algo pessoal, é algo que afeta a maioria das pessoas. Sabe o que então, você trouxe? Você não é o único assim, e que muitas pessoas que nós admiramos porque compartilham seu conhecimento, expressam suas ideias, contribuem para um mundo melhor através dos seus conhecimentos, das suas experiências, dos seus pontos de vista. Muitas dessas pessoas que são admiradas por nós, elas também tiveram dificuldade de falar em público. E eu acho que nós temos que vencer, ter uma determinação, uma vontade para vencer essa dificuldade. Né? E o gancho encontre algo que você acredite, algo que você valorize, algo que você tenha uma verdadeira paixão, porque isso vai ser um grande motor, vai ser um grande combustível para que você vença todas as dificuldades. Imagine você ter algo de bom para trazer ao mundo e, de repente, você está no seu leito de morte e você parar para pensar, poxa, eu devia ter falado isso para as pessoas, eu devia ter promovido as ideias que eu acredito, as coisas que eu tenho convicção, e aí já não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, agarre-se a essa ideia de algo que você considere que tenha valor, algo que venha contribuir para um mundo melhor, e aí procure vencer suas dificuldades, né? Aí eu considero que é muito importante uma decisão da pessoa em fazer isso. A palavra decisão vem do latim, e etimologicamente quer dizer cortar. Quando você toma uma decisão, você corta com todas as outras possibilidades. Um exemplo que a gente pode trazer para a nossa vida. Se eu tomo a decisão de me casar com uma pessoa, isso significa que eu estou cortando todas as possibilidades de me relacionar com todas as outras pessoas que possam aparecer na minha vida. Então, quando nós tomamos a decisão, essa é uma palavra muito forte. Quando a gente toma uma decisão de fazer algo, a gente acaba encontrando a força de vontade que a gente precisa ter, a determinação que a gente tem que ter, a perseverança que a gente tem que ter, a constância que a gente tem que ter, né? E a força que a gente tem que ter para vencer as dores, as dificuldades que a gente encontra para fazer aquilo. Mas se você está decidido, se você está determinado, você vence, você consegue superar. Então essa é a minha primeira dica, Marcos. Ótima dica, ótima contextualização, fantástico, até muito reflexiva, porque as pessoas têm uma ideia de quem fala bem em público e muitas vezes... Vou responder, Marilene. Vou trazer seu questionamento, deixando o professor Eric aqui, foi bem interessante. Tem a ideia de que quem se expressa bem em público, quem fala bem, porque a gente sempre parte de um ponto de comparação. Mas o que você trouxe foi uma coisa que, para mim, é primordial. Nós que somos comunicadores, professores, palestrantes, a gente fala daquilo que nos dá tesão. Nós falamos bem daquilo que faz parte do nosso propósito, do nosso dia a dia, da nossa vivência. Nós não falamos daquilo que a gente não conhece. Então, a oratória, a comunicação, a expressão, ela não vai ser boa, por mais que você tenha a ferramenta apurada. Se você não conhece, se você não se envolve, não tem palestrante, não tem professor. Eu sempre trago a historinha de uma professora, uma cliente que eu fui indicado, me ligou para dar uma palestra na escola dela, eu comecei a conversar e ela disse que queria que eu fizesse uma palestra sobre bullying.
Aí eu disse, não, esse assunto eu não domino, eu não tenho entrada, né, sobre esse assunto. Ela olhou, ela falou, mas me disseram que você é o falastrão, que você fala de tudo. Eu digo, não, de tudo não. Não é bem assim, sabe? Então, essa mesma sensação, outras pessoas podem ter quando se comparam, quando tem aquele parte do princípio da comparação. Então, no curso muito, você faz, eu vejo, as pessoas entram no curso achando que vão sair modeladas, como muitas vezes a orientação do tutor, do facilitador. E não é, ela tem que sair do jeito dela. Ela tem que sair da forma dela. É isso, ela tem que encontrar a verdade dela. E quando nós encontramos a nossa verdade, flui. A oratória, ela vem com mais facilidade e mais intensa. Pessoal, eu estou conversando hoje aqui com Eric Barcelos, meu mestre, porque eu tive o prazer de fazer um curso de uma semana com ele na Upgrade Coach, o qual ele é professor, orientador, coaching, e quem tem dificuldade de falar em público, passa lá, conhece o trabalho desse cara, que é fantástico. Foi uma semana rica de aprendizado com ele e deu a oportunidade de estar aqui com a gente para falar sobre essa questão do medo de falar em público. E um abraço aí para minha mãe, está sempre presente, é coisa boa, sempre digo aqui, minha mãe está assistindo minhas aulas, eu tenho 12 anos de sala de aula, nunca assisti uma aula minha, e a pandemia fez isso, né? Professora Rose, que está aí, Carmen, eu estou vendo aí a minha parceira de trabalho, Fernanda Fernandes, Marcos Rai, tem uma galera aí presente, Jorge Gama Garcia entrou aí agora, Isis, Pernambuco, o Brasil entrando na nossa live aí para falar sobre esse tema fantástico que é medo de falar em público. Aí uma aluna minha que voltei a encontrar agora na live aqui, que foi uma das minhas primeiras turmas, Marilene está aqui. Pergunte, professor, e eu vou perguntar. Ela perguntou o seguinte, por que muitas pessoas, olha, a Carol está dizendo que é o curso que mais recomenda, viu? Foi minha aluna e fez o curso com você também. Escreve fantasticamente bem ela e diz que tem dificuldade de falar. Essa menina é fantástica. Então, o que acontece? Tem que se experimentar, viu, Carol? Tá vendo aí o que o professor está dizendo. Você fez o curso, sabe disso. Você tem potencial. Então, a Marilene perguntou o seguinte, por que as pessoas não falam em público e gesticulam tanto? Eu mesmo gesticulo demais. E isso quer dizer nervoso? Ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse assim, e não tá dando aula de Libra. E por que gesticula tanto? Isso é nervoso? Ou seja, eu não dou aula de Libra, gesticulo muito, porque eu faço isso? É nervoso? Ou isso também é uma competência do processo de comunicação, Eric? Fale sobre isso. Pessoas que gesticulam demais. A Marilene que perguntou? A Marilene, sim. Marilene. Então, Marilene, o que a gente sabe, né, de estudo? E, na verdade, é uma questão que a gente tem que levar, se a gente parar para pensar, para todas as coisas da nossa vida. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. Tudo tem que ter uma medida. Então, uma pessoa que fala em público e não gesticula, ela está deixando de usar recursos, que é a gesticulação, para exatamente ela reforçar pontos da mensagem dela. Porém, uma pessoa que gesticula muito, que, como você está falando, parece Libras, o que acontece? Normalmente isso se dá porque a pessoa, ela é uma pessoa expansiva, é uma pessoa comunicativa. Então, as pessoas mais expansivas, elas necessitam expressar não só com as palavras, mas com o corpo todo. E aí, muitas vezes, pela falta desse critério, do bom senso, da justa medida, ela comete excessos. Então, nós temos que trabalhar um equilíbrio. Não devemos fazer gesto nenhum que mostre o quê? Uma inibição, um acanhamento, uma frieza, falta de energia. Uma frieza para se expressar. É como se a pessoa falasse aquilo, falasse as coisas, mas não sentisse o que ela está falando. Porém, também se a pessoa gesticula muito, muito rápido, aí começa a passar uma imagem de nervosismo, de ansiedade. Então, a gente tem que adquirir um equilíbrio. Tá? E fantástico que no seu curso, aquela parte que você grava, e quando a pessoa se vê, e aí começamos a analisar os tipos e movimentos das falas de articulação, aquilo é fantástico. Então, uma dica é essa, né, professor? Grave você falando e tente
se observar com bom senso. Exatamente. Você falando, eu me lembro de uma aluna, lógico que não vou falar o nome dela aqui, mas na hora que ela fez a sua apresentação, e aí depois a gente assiste, né? Todos os alunos Isso. assistem, eu assisti uma apresentação de todo mundo, e aí a gente vai mostrando o que está legal, o que precisa melhorar. Então, eu tive uma aluna que eu tive um insight na hora de passar o vídeo dela, de tirar a voz dela, Sim. e deixar ela só com... Viu, Marilene? Pega essa ideia que eu vou te passar. E aí, com relação aos gestos, à movimentação dela, eu tirei o som e ela ficava assim. Aí eu perguntei para a turma, o que você acha que fulana está fazendo? Se você não tivesse escutado o que ela falou, não tivesse ouvido o que ela falou, aí as pessoas assim, ela está brigando com o marido dela, expulsando ele para fora de casa. Mas o que a pessoa estava fazendo? Ela estava, meu nome é fulano de tal, eu tenho muita dificuldade de falar em público, eu sou aí. Ou seja, o nervosismo, Isso. a falta de consciência do corpo, né? Do que faz com o corpo, do que faz com o gesto, com a expressão Concatenação, facial, né? Do gesto com a fala. completamente diferente. Aí as pessoas falam assim, ela está brigando com alguém, ela está expulsando o marido, mandando ele sair de casa e não voltar nunca mais. Por quê? A expressão facial e os gestos estavam carregados da tensão dela, do nervosismo dela, Isso. da pressa dela de falar, de terminar, que é a ansiedade. Então, Marilene, quem gesticula muito rápido, ela acaba passando essa ideia de ansiedade, de pressa. Então, nós temos que ter uma medida certa para isso. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar. E faz parte do processo do aprendizado de quem tem muito medo de falar em público, né? Que a pessoa ela está tão movida ali pelas emoções dela, pela ansiedade, pelo nervosismo, pela agonia que ela está sentindo ali na hora, muitas vezes ela não consegue observar e ver se ela está cometendo excessos. Excessos são o quê? Tanto para um lado quanto para o outro. Ficar muito parado, ficar, sei lá, até com a postura, vamos falar assim, de cabide, né? Tem gente que chega para falar em público e fica assim, né? Isso. Parecendo cabide, com roupa, não consegue relaxar, se soltar. E tem outros que começam a gesticular, falar muito rápido, fazer caras e bocas, e aí atrapalha a comunicação, porque ela tá, nesse caso, essa aluna estava se apresentando, meu nome é fulano de tal, eu faço tal coisa, eu estudo tal coisa, e aí falando como se quisesse acabar logo com o sofrimento. Quisesse acabar logo com o sofrimento. Isso. A Carol está dizendo aí que essa forma, essa técnica da filmagem tirou um preconceito que ela tinha de se achar que era muito ruim. E aí, quando você se assiste e outras pessoas se assistem, você coloca para outras pessoas apreciarem, você vai recebendo feedbacks, né? E eu acho isso importantíssimo. Se experimentar, fazer isso. Daniela está dizendo aqui que gosta da interação da oralidade com a expressão corporal. Claro que não exageros, mas entendo isso como uma troca de energia boa. Verdade. Então, o processo de desenvolver a oratória, ela tem que vir com esse treinamento da expressão, como você bem coloca no seu curso, que as palavras elas precisam ter vida. É outra coisa, né, professor? Às vezes as pessoas falam naquele nível só, sem dar vida às palavras e energia. Então, você tem que ter e apostar na energia que você coloca nas palavras para que ela crie vida. Fale um pouco sobre isso. Tá. Um abraço aí para da Carol aí, que ela comentou que quando ela viu a filmagem no meu treinamento, ela percebeu que ela tinha valores que ela não conhecia, que ela viu que ela tinha coisas boas, qualidades, valores, né, na comunicação dela, na expressão dela que eu não conhecia. Isso é muito comum. Eu aprendi isso. Existem dois oradores quando a gente fala em público: o orador real e o orador imaginado. Sim, então, ótimo. Quem enxerga o orador real e quem enxerga o orador imaginado? A plateia, ela enxerga o orador real, porque a plateia, ela está ali observando a pessoa falando de forma objetiva, sem nenhum envolvimento com tudo que está acontecendo na cabeça da pessoa. Então, a pessoa que está falando em público,
mesmo as que têm muita experiência, é muito comum ela ter uma série de diálogos interiores na cabeça dela, né? Aí eu deixei já aqui preparado para mostrar entre o Self 2 e o Self 1. Ah, Isso massa aqui na isso aí. metodologia do Game, né? Então, ou seja, esse diálogo interno está acontecendo na cabeça do orador. Além desse diálogo interno, ele está ali movido por uma série de suposições, por uma série de emoções, por uma série de conclusões que são muitas vezes imperfeitas, que ele fala assim, ele imagina, por isso que é o orador imaginado, eu imagino que eu não estou sendo claro, eu imagino que eu não estou conseguindo transmitir bem uma mensagem, eu imagino que as pessoas estão todas percebendo que eu estou muito nervoso, ou que eu estou muito nervosa, eu imagino que as pessoas estão percebendo que eu sou uma pessoa com baixa autoestima. Então, existe esse orador imaginado, que está na cabeça de quem fala. Então, essa pessoa, quando ela termina a apresentação, ela fala assim, poxa, minha apresentação não foi boa. Por quê? Porque eu acho que eu transpareci minha insegurança, eu transpareci minha baixa autoestima, eu não soube comunicar e expressar as ideias de forma que deixasse claro para as pessoas que eu queria falar. Normalmente a pessoa se dá uma nota muito baixa para a sua apresentação. E aí, Sim. quando a gente vai ouvir a opinião da plateia, a plateia, sem exceção, em todas as vezes, ela dá uma nota muito maior para aquela pessoa que falou, para aquela pessoa que fez a oratória, que apresentou ali, do que a própria pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que está aí, a plateia, as pessoas que estão aí, elas veem o orador real. E talvez esse orador pode ser até uma pessoa que não consegue, vamos falar assim, encantar uma plateia, comover uma plateia, mas quem está ouvindo e está interessado em aprender, essa é outra dica também que eu dou, as pessoas têm que entender que muitas vezes, quando você vai falar em público, as pessoas não estão preocupadas em te julgar e te avaliar. Elas estão muitas vezes querendo, estão preocupadas com as suas questões, em resolver e ter respostas às suas perguntas, e aí essa pessoa está muito focada na sua mensagem. E quando você termina a sua fala, ela te dá uma nota muito maior do que a que você mesmo se dá. Porque muitas vezes ela não consegue ver o seu nervosismo, não consegue ver um monte de coisa. Até porque muito do que você acha que você está transmitindo na sua mensagem, na sua comunicação, é o quê? Fantasia, é imaginação da sua cabeça. São vozes do seu self 1 e não do seu self 2. Né? Então, isso é um problema que o orador tem que entender, que existe o orador real, que é o percebido pela plateia, e o orador imaginado, que é o que ele imagina que ele está falando. E quando a gente está sob a influência do Self 1, a gente imagina que a nossa apresentação está sendo ruim. O Self 1 e o Self 2, que eu estou falando aqui sem ter feito nenhuma introdução, vem da metodologia Inner Game, do famoso Tim Gallwey, que é considerado o pai do coaching. Então, ele fala, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, existe duas arenas. A arena externa, onde você tem que vencer obstáculos externos, ou seja, quando você vai falar em público, você tem que lidar com o tempo, você tem que lidar com o atraso de alguma pessoa que chega e tira um pouco a atenção da plateia. Isso tudo são questões externas. Mas o orador tem que lidar também com questões internas, que são suposições, preconceitos, crenças que ele tem na cabeça dele e as vozes do Self 1. Se o orador consegue tirar melhor isso dentro da cabeça dele, e ele tira de cena essas vozes negativas que promovem autossabotagem, muita autocrítica, muito julgamento, a pessoa consegue se encontrar com quem ela realmente é, ou seja, o seu eu genuíno, e comunicar de uma forma mais prazerosa. Então, essa é uma questão que a gente tem que considerar. Existe orador real e orador imaginado. E com relação a essa questão de ao falar em público, nós temos uma conjugação de uma boa oralidade, com também o uso dos gestos, isso é fundamental. Até porque existe um pesquisador de Harvard, chamado Albert Mehrabian, que ele fala que a maior parte da nossa comunicação não é oral, Sim. é a comunicação verbal. E aí nós temos que buscar uma congruência, como eu falei antes, quando dava o exemplo da minha aluna lá, que gesticulava e passava uma imagem que não tinha a ver com o que ela estava falando, nós temos que buscar essa congruência.
O próprio Mark Zuckerberg foi questionado em relação a isso, no momento, o cara do Facebook, né, onde ele falava como ele se sentia, lamentando alguns problemas, alguma coisa, mas você não via isso expresso na fisiologia dele, na expressividade corporal dele. Então, nós temos que estar sempre buscando essa congruência aí entre a oralidade e o que a gente expressa através do semblante, do olhar, da nossa movimentação, do nosso gesto, da nossa postura. Isso tudo é muito importante e você sabe, né, Maxwell, você trabalha com isso também, você fez o curso comigo, fez o treinamento comigo, você sabe como é que a gente trabalha isso, essa adequação da oralidade com a coisa. Então, a pessoa tem que, na verdade, exercer mais autocontrole e autodomínio sobre ela e aprender as técnicas onde ela consegue usar todos os recursos que ela tem, como gesto, olhar, a voz, para que ela construa com esses recursos uma representação mais fidedigna ou o mais possível fidedigna a mensagem que tem a ver com as ideias e as emoções que ela tem para passar à plateia. Então, isso não é uma coisa simples, mas é algo que a pessoa pode ir trabalhando aos poucos e alcançar esse pleno desenvolvimento. Ótimo. Essa abordagem ela é fantástica porque o primeiro ponto na questão do desenvolvimento da oratória que nós temos que trabalhar, isso sem dúvida, é aqui dentro, né? São esses entraves que nós criamos e começamos a dar vida a uma mentalidade sabotadora que faz com que a gente se prejudique no processo por não ter uma questão de autoconhecimento, de ter uma tranquilidade em lidar com a sua personalidade, em relação à maturidade da sua oratória, de conhecer o seu momento em relação àquilo ali e saber que a oratória ela é o desenvolvimento de falar em público, da oratória, da comunicação, da expressão, ela, como qualquer outra competência, ela precisa ser treinada para que aquilo se torne um hábito e possa ser desenvolvida. Eu hoje, quando eu olho, por exemplo, vídeos meus achei no YouTube de 10 anos atrás, ou slides que eu fazia 12 anos atrás, eu fico, meu Deus do céu, como eu tive coragem de fazer um negócio desse. Só que ali era o que eu sabia no momento. Ali era o que eu tinha para entregar. Se eu esperasse ficar bom, sem treinar, sem me expor, sem dar cara a tapa ao ridículo, eu não alcançaria níveis interessantes de referência e de credibilidade em relação a esta ferramenta, né? Que eu digo, é uma ferramenta. Hoje você pode fazer um curso de qualquer área profissional que você escolha, lá atrás do diploma não vai ter escrito essa ferramenta lá, não vai ter. Por mais que tenha uma matéria lá que você fez de comunicação, ela não vai dizer quem é você. Isso ela é colocada em xeque na prática. Então é quando você tem a oportunidade, você tem que abrir a boca e falar. E isso se torna um hábito e quanto mais você coloca você coloca em prática, você desenvolve essa capacidade, você amadurece com isso. Como eu sempre digo, não adianta. Não adianta fazer o curso de Eric Barcelos, não adianta participar de uma palestra, não adianta sobre o assunto, se quando você sair com todas aquelas informações, com todas aqueles insights, aquelas técnicas, e você não coloca em prática, não adianta. Não adianta. O diploma por si só, a vivência, não vai te colocar num patamar diferenciado se você não coloca em prática. Eu falo uma história bem uma coisa interessante. É estudar oratória, outra coisa é fazer oratória, né? Isso. Uma coisa é estudar como se faz apresentações, outra coisa é fazer a apresentação. Fazer a apresentação. E está no erro a grande fonte da melhoria no processo de falar em público. Você não pode ficar assustado porque você vai gaguejar, porque você pode ter algum verbete, alguma palavra que você vai falar errado. Você conserta, o importante é que fale. E você, como você disse, fantástico a sua história. Olha, quando você mudou a atitude, conversou com o seu self e disse, cara, peraí, eu vou começar a falar. E isso você
você passa uma imagem de crescimento e começa a se tornar uma referência no processo. Eu falo uma história que todo mundo gosta. No enterro de meu avô, né? Tava lá, quando todo mundo, o padre disse que ia fechar o caixão, todo mundo tenso, aí falou assim, quem aqui quer falar as últimas palavras? E eu tava lá. E na família todo mundo sabe que eu sou professor, falo, minha mãe do lado me cutucou, chorando, fale que você é palestrante, fale que você é professor de... Meu Deus, quer dizer, eu sou professor, sou palestrante, mas para falar no enterro, né? Não é bem assim não, tenha calma. Mas quando o padre falou, ninguém vai falar, todo mundo olha para quem? Então, é este insight que eu quero trazer e por isso eu te convidei, para as pessoas entenderem. Falar em público é uma ferramenta, fator crítico de sucesso profissional. Mas aqui a gente não quer dizer que você tem que ser palestrante, que você tem que ser professor, que você transmita bem e com segurança, do seu jeito, da sua forma, o que você está se propondo a fazer. Porque você tem que explicar, você tem que liderar equipes, você tem que vender seu produto, você tem que transmitir o conhecimento, né? Então você precisa usar da oralidade. E aí, Eric, nós temos aqui 12 minutos. Eu queria que você falasse sobre uma coisa interessantíssima, que são os vícios de linguagem. O que as pessoas devem fazer para quebrar isso? Por exemplo, né, ou veja bem, ou outros vícios até de frase mesmo, de palavra que fala errado. Eu quero saber o que é que a gente pode falar. Eu aprendi uma técnica, eu falava muito né, aí uma pessoa me deu um feedback, toda vez que eu ia fazer uma palestra, uma aula, eu chegava no banheiro e falava eu jogava tudo antes da aula, e isso, dentro da questão da psicologia, resolvia meu problema de alguma forma, ou seja, criei minha técnica. Eu largo o né tudo antes de começar uma aula ou uma palestra. Isso me dava um gatilho para eu não ficar repetindo. O que é que você tem a dizer disso aí? Então, você usou o termo vícios de sonoridade, não é isso? Isso. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é o conceito do que é o vício. Vício é algo que você começa a fazer de forma inconsciente, ou seja, por falta de atenção, por falta de consciência, a coisa começa a surgir na sua vida. Tá? Então, por exemplo, vamos trazer para outras questões que são mais comuns em relação ao vício. A pessoa leva para casa dela um dia uma garrafa de vodka. Aí ela chega em casa depois do trabalho. Eu tive, inclusive, um aluno de oratória, era um professor ele era dentista, professor também de odontologia, fez, inclusive, a construção de um curso de odontologia de uma das faculdades particulares que ele trabalhava, e ele me contou essa história. Ele trabalhava durante o dia, às vezes dava aula na faculdade à noite, ia para a faculdade, chegava em casa à noite e ia tomar um uísque para relaxar. Quando ele menos viu, ele estava virando um alcoólatra. Então, o vício, ele entra na nossa vida de forma muito sorrateira, pela nossa baixa consciência, baixa atenção. Se a gente não está atento, não está consciente, o vício começa a surgir. E, de repente, quer ver, na verdade, vamos corrigir essa palavra de repente. É algo... O vício é um exemplo da consistência, não é algo que acontece de um dia para o outro. Então, você todo dia começa a repetir. De repente, você não percebe algum... Isso, por falta de atenção. E aí o vício, com essa consistência da sua repetição, ele fica instaurado em você, certo? Uma vez, eu dava um treinamento onde eu tive um aluno que ele falava assim, vamos dizer assim, tudo que eu vamos dizer assim, então, olha, vamos dizer assim. Ele tentava falar, vamos dizer assim. E ele falava, vamos dizer assim. E aí, quando eu terminei o treinamento, um amigo tinha ido me encontrar e falou, poxa, eu conheço esse cara, ele é amigo do meu pai, ele é engenheiro. E ele fala tanto, vamos dizer assim, que a mulher dele fala igual. Então, ou seja, a falta de atenção da esposa, de consciência, fez com que ela assimilasse um vício por osmose, por convivência com o marido.
Então, a primeira questão é o quê? O vício surge pela falta de atenção. Se você entende isso, você começa a remediar o vício colocando o contrário disso. Ou seja, se você presta mais atenção em você mesmo, se você aumenta mais a consciência sobre si mesmo, se você aumenta a sua capacidade de autoobservação, você vai começar a perceber os vícios. Então, você está falando, você vai perceber um né. Pô, falei né. Aí outro né, pô, falei outro né. Não tem problema. Antes você falava trocentos nés e não ouvia nenhum. Agora, o fato de você estar ouvindo os seus nés, estar escutando os nés, você já está no primeiro passo para superar o vício, que é o quê? A consciência do vício, a consciência do problema. Pode ser né, tá, não, qualquer vício de sonoridade. Você tem que primeiro tomar consciência. E como você toma consciência? Se observando, prestando mais atenção. Quando você consegue fazer isso, você começa a perceber. Mas no início você vai perceber depois de ter falado, depois de ter cometido o vício. A oratória, né? É muito importante, né? Aí você vai ver que você já falou 2 nés. Vai chegar um momento que, pela sua capacidade de autoobservação, pelo seu nível de consciência sobre si mesmo, de atenção sobre si mesmo, você vai ser capaz de perceber o vício antes dele vir. E aí você segura, você inibe. E tudo aquilo que é inibido, ou seja, tudo aquilo que não é alimentado, morre de inanição. E o vício, naturalmente, ele vai enfraquecendo e vai sumindo. Então, não tem como você corrigir um vício se você não coloca consciência, atenção, autoobservação sobre ele e para de alimentar e coloque alguma coisa no lugar. Então, por exemplo, na hora que eu ia falar o né, eu posso fazer uma pausa. Eu tiro o né e ponho uma pausa no lugar. A oratória é muito importante, porque a oratória vem desenvolver os potenciais que todos nós temos. Que potenciais? O de se comunicar, o de se expressar. Então, todos esses momentos onde eu fiz pausa, eu poderia ter falado né. Mas e também a autoobservação, não ficar desesperado e o né sair no meio, né? Aí fica tranquilo, relaxa, porque você está no processo de aprendizagem e de domínio dele. Falei né, continua como se eu não estivesse falando. Depois você tenta segurar ele com outra oportunidade. Que é uma coisa que as pessoas que estão buscando lapidar. Pessoal, estou falando aqui com Eric Barcelos, professor Eric Barcelos, da Upgrade Coach. Ele é especialista em oratória, coach em oratória. O curso dele é fantástico. Eu tive o prazer de participar. E tinha gente que me conhecia, olhava para mim no curso e falava: você está fazendo o quê aqui? Eu digo: cara, me desvestir e vim lapidar essa competência. Não é só para quem está precisando. Não, é para quem realmente já está no processo e quer aprender mais, e eu super indico. Isso aí é outra coisa interessante. 2 coisas com o que você falou. Primeiro, parabéns, porque você tem um mindset de crescimento, um mindset de aprendizado. Tem pessoas que acham que já estão prontas, ou que oratória é uma questão de talento. E você sabe que a gente pode constantemente estar aprendendo. Embora você já tenha uma experiência com o professor, você veio tomar o treinamento comigo. E a outra questão é que as pessoas pensam que um treinamento de oratória é só para quem tem medo de falar em público. E não é verdade. Às vezes a pessoa precisa de passar de treinamento para dar uma lapidada, como você falou, e para alcançar um novo patamar, alcançar uma alta performance na comunicação. Eu já tive, por exemplo, um aluno que já tinha mais de 20 anos também, praticamente o meu tempo de experiência dando treinamento, dando palestras, e quando ele participou do treinamento, ele falou: olha, fantástico o seu treinamento. Eu já falo há 20 anos e eu não sabia que eu estava com essas falhas. Seu treinamento me trouxe essa consciência. Perfeito. E lapidou a minha apresentação. Então, o treinamento de oratória não é só para quem tem medo, para quem está muito inibido. O tema da nossa live é falar sobre isso. Quem já fala em público, quem já tem, vamos falar, as suas potencialidades, as suas skills, né, as suas habilidades para se expressar bem, também precisa de um treinamento de oratória. Porque, querendo ou não, nós nunca sabemos tudo, e querendo ou não, sem perceber, a gente vamos falar assim,
surpreendido por algum erro, por algum vício que a gente vai adquirindo e que a gente não tenha consciência. Então, a Perfeito. performance, a alta performance, ela deve ser buscada sempre pessoas como você, que tem um mindset de aprendizado, um mindset de crescimento, é um exemplo disso. Então, aqui nós temos aqui 24 pessoas. Nossa live foi massa. Muita gente com mindset de crescimento aí, querendo desenvolver e se inteirar mais dessa questão, que você sabe, é incrível, inquieta muito as pessoas, como você mesmo trouxe. É mais do que o medo até de morrer, é o medo de falar em público. Isso é a gente que vive o dia a dia de sala de aula. Obrigado aí, Momento Imobiliário, Pedro Cunha aí presente, uma turma que participou aí, todos vocês, no decorrer da live estavam entrando aí, meu compadre Clésio. Se vocês gostaram da live, vamos, Mônica, Wilton, vamos dando palmas aí pra gente. Temos 3 minutos aqui ainda e vamos usar o nosso tempo todo. Eu, de antemão, Eric, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de tempo, estar compartilhando conosco essas reflexões. Deu mais uma vez, mas super certo esse projeto Live Aula Extra. Como eu digo, Ângela está aí presente, Cássia. Aqui não tem assunto gourmetizado, ou seja, cheio de assunto já pré-definido. Liguei para você, convidei, passei o banner e a gente só voltou a se conversar agora, porque o assunto tem que vir assim, fluindo e trazendo reflexão pessoal. Todo sábado nós temos essa missão. Hã? Porque quem sabe faz ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. E é uma forma da gente... Quando eu comecei esse processo das lives, foi uma forma de me desafiar nesse processo de desenvolver a oratória através dessa tecnologia. Porque não é o meu ambiente natural. E agora vai ser o ambiente natural de todo mundo que trabalha com comunicação, com treinamento. E as pessoas, mas você vai pegar e fica lá fazendo isso direto? Eu digo, gente, veja bem. E quantas pessoas estão dando o prazer de nos ouvir, de me ouvir? Eu estou desenvolvendo a minha competência. É uma troca. Eu disponibilizo um pouco do que eu sei para que elas reflitam, mesmo que discordem de tudo que eu possa falar, mas eu estou desenvolvendo a minha competência, me colocando em prática. Então, desenvolver a oratória é isso. Beleza, Eric? Finalize, meu amigo. Você tem aí 40 segundos. Então, Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Finalizo dizendo o seguinte: se você tem dificuldade em falar em público, enfrente essa dificuldade, porque você vai se sentir depois uma pessoa muito vitoriosa e você vai ver que esse é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua vida. Se você já fala em público, busque a excelência, busque a perfeição. Embora a gente saiba que nunca vamos chegar à perfeição, a vida ganha mais sabor, ganha mais gosto, 10 segundos. mais cores. Percebe que a gente está constantemente aprendendo e evoluindo. Valeu, meu amigo.